Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a Mara tem a Laura e o nosso convidado da semana, o Cam, que é o arroba CamSensitivo no Twitter, para comentarmos a oitava semana do BBB 24, que teve expulsão, gritaria após o Sincerão e confusão na internet, mas não é pouca confusão não, é muita confusão mesmo. Mas primeiro eu quero começar dando boas-vindas ao Cam. Seja bem-vindo aqui ao podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Na verdade, é a primeira vez que eu apareço de forma mais expoente, né? Porque eu sou um pouco tímido, já evitei algumas gravações, mas aqui dessa vez deu certo. É, que dessa vez, como o título já diz, a gente vai falar muito também o que está voltado para as energias do BBB 24, que tá um pouco puxadas, né? Eu vi que você até postou uma tabela que você fez de energias das pessoas e as energias estavam lá embaixo, não foi essa semana? Sim, eu sempre faço essas tabelas de acordo com as energias espirituais, tá? Normalmente não envolve cartas. É porque como o meu dom não é só cartas, eu consigo fazer algumas manobras espirituais. Então, desse jeito, toda semana eu posto de sexta e terça as energias espirituais, que é justamente aquela carga que o participante carrega, certo? Então, nesse especificamente essa semana todos estavam negativos praticamente. Por conta dos acontecimentos, porque é natural a influência e todo o ocorrido acontece e, consequentemente, eles também ficam desgastados, mais propensos a brigas, a discussões e até ações temerárias, ações que podem causar expulsão e também trazer malefícios para eles. Inclusive, quando houve a expulsão da Vanessa, ela estava no vermelho. Então ali já estava um perigo, porque aquelas ações que ela estava tendo agora já não era mais condicionalmente racional, era tudo na emoção. Então causou essa expulsão dela, porque é um perigo. Quando a energia está baixa, as consequências podem ser drásticas. É, e uma coisa que a gente vê muito quando o Big Brother tá no ar são os perfis também que fazem as tiradas das cartas, você também que faz essa linha espiritual. Então, como é fazer isso nessa época de Big Brother? Porque fandom de Big Brother é um vespeiro. Se você bota qualquer crítica, por mais leve que seja, recai na pessoa. Você sofre algum hate disso, de por dizer que um participante não tá numa boa semana? Como é que funciona isso aí? Sim, é que assim, eu sempre fui um cara meio calmo, mais calmo, mais paciente. Então, eu sei que vai existir sempre pessoas contra a gente, e é natural. É óbvio que a gente não vai agradar 100% das pessoas, certo? E eu não sou tão velho nessa questão de reality. Eu comecei há 3 anos atrás. Tive um sucesso, vamos dizer, porque eu não tinha. O dom eu já tinha, desde os 5 anos de idade. Mas eu sempre via algumas referências, como você conhece, né? Ele é de Lau Davis, Polinek também é uma referência minha. Então, eu tinha curiosidade de testar o meu dom nessa capacidade de reality, que eu era muito viciado, gostava muito. Então, eu comecei a tentar e foi tipo assim, natural, não me esforcei muito e ficou postando todas as vezes, semana, e fui ganhando seguidores e até que eu ganhei reconhecimento. O que acontece? Eu evito haters. Eu tenho preguiça de discutir com as pessoas que têm suas opiniões. Eu não quero mudar elas. Eu não tenho pretensões de forçar ninguém a ter a minha mesma opinião, entendeu? Então, quando a pessoa fala que é contra uma previsão, às vezes, muito difícil, eu respondo algo, mas normalmente as próprias previsões respondem por si. Então, é uma resposta natural. Eu não ligo muito para rater, não. Ah, é. Realmente, porque a gente vê muito que às vezes a gente tá umas temporadas muito agora, muito extremistas, né? Se você elogia um participante, as pessoas te Sim. seguem. Se você fala qualquer coisa, tipo, o participante hoje estava chato, pronto, as pessoas já deixam de te seguir, porque já botam dizendo que você odeia tal participante, que não sei o quê. As pessoas levam muito pra esses extremos, né? Tipo, ou você ama demais ou você odeia, mas na verdade não, você tá postando só o que você acha e com base nas suas tiradas aí também. Tem uma questão também, eu sempre acho, que eu até, às vezes, eu até falo com meus amigos também dessa área, que assim, você tem a sua opinião, correto? A partir do momento que você se envolve com reality, você entende que a sua opinião, ela pode trazer consequências. E essas consequências são além do reality. Por quê? Você vai ter um ranço de uma pessoa. Você começa a criticar essa pessoa desesperadamente. Começa a fazer previsões, tudo tal, sempre criticando uma pessoa, ok? E quando o reality acabar, você vai ter seguidores,
e vai ter perdido pessoas que gostavam de você e as pessoas vão seguir a vida. Então, assim, por mais que você tenha uma opinião, existe o profissionalismo. No momento que você abre o seu dom para as pessoas, você precisa manter o profissionalismo não só nas cartas, mas nas palavras. Evitar desgastes necessários, justamente para não trazer problemas para o futuro. Porque tudo vai passar. E aquela teu ranço também vai passar, e você vai ficar lá, sem seguidores, sem pessoas confiando em você, e você vai ter que remar tudo de novo para conseguir eles, entendeu? Ah, é. É sempre complicado. É muito maduro isso, né? Porque você tá pensando assim e tem muita gente que não entende. As pessoas se apaixonam muito, né? Elas não entendem um BBB como um jogo. Elas começam a torcer aquilo a vida toda, né? É complicado mesmo ter esse pensamento. A minha pergunta mesmo é por que começar a fazer de BBB assim? Porque eu acompanho e tal, mas queria saber por que entrar nisso. Bem, de fato, é um mercado que abre portas. Por quê? Há alguns anos atrás, eu fiquei desempregado, certo? E eu tinha meu dom, eu não tinha mais emprego. E eu via algumas pessoas tendo sucesso dessa forma. Eu gostava de reality, então eu juntei o útil ao agradável. Comprei um baralho, usei para o meu dom, e como era algo que eu já tinha meio que uma experiência observando as pessoas que faziam, natural. Então, assim, o reality eu sempre gostei de reality, eu sempre fui muito fã. Claro, eu torci muitas vezes, mas a partir do momento que comecei a tirar para reality, na minha cabeça a chavinha mudou. Eu não tenho mais aquele sentimento de torcedor. Eu acompanho o reality. Posso gostar de outras pessoas, admirar, ter uma certa resistência à pessoa, mas eu não posso lhe dar o luxo feito da minha responsabilidade, tá? Se eu estou tirando cartas, previsões, vamos supor, para pessoas, eu preciso ser responsável com os nomes dela. Então eu não posso ter um ranço e ficar jogando sempre o rater para alguém, e aí a pessoa vai, olha, para que eu vou seguir essa pessoa se ela mesma já demonstra que tem o profissionalismo suficiente. Então assim, para tirar pro reality, você tem que ser sangue frio e tem que entender o seu papel. Você não é mais um torcedor, você é um profissional da área, independentemente seja de reality, de pessoal, de comercial, você ali é um profissional, você está exercendo a sua função de alguma forma, entendeu? Ah, é. Bem interessante É isso. interessante falar isso porque a gente vê gente que tira essas coisas e gente que comenta BBB mesmo profissionalmente e não tem esse pensamento, né? Se coloca suas torcidas dentro do seu trabalho, né? É um processo psicológico, né? A gente não pode exigir que todo mundo tenha o mesmo pensamento. A gente tem o nosso pensamento e aí a gente vai levando de acordo com o nosso. Quando eu posso ajudar alguém, algum amigo, algo, alguma situação, eu ajudo, tentando dar esse conselho, tá? Porque eu vou ser sincero, eu tive problemas com isso antigamente. Então eu aprendi com tudo isso. Tudo meu é experiência. E eu não quero que as outras pessoas passem pelo mesmo, entendeu? Então, tudo isso eu tive experiência, amadureci justamente para não ter mais esses problemas. E a partir daí, acredito eu que eu sou uma pessoa imparcial dentro das expectativas. Então, acabo que tendo uma confiança, seja de uma pessoa de um fandom que eu tenho mais a proximidade, ou de uma pessoa de um fandom que eu não tenho tanta conexão, entendeu? Ah, entendi. E agora, quem já conheceu um pouquinho mais do Khan, e agora a gente vai entrar nos assuntos da semana do Big Brother, porque como eu falei, foi uma semana bem carregadinha, porque a gente já, enquanto gravava o episódio da semana passada, a Vanessa Camargo já estava com os pés na expulsão, né, quase no programa. Então, vamos começar Uhum. trazendo logo esse assunto à tona, né, que foi a Vanessa foi expulsa no sábado, dia 2 de março, após supostamente agredir o Davi. Eu tô usando supostamente, gente, porque é uma dúvida que tá na cabeça do povo até agora, né? Ninguém, o povo tá tirando mil conclusões do dia, mas ela foi expulsa. Isso é uma certeza, né, gente? Ela já não tá mais na casa do Big Brother. Ela continua na abertura, foi mencionada no episódio de terça-feira, mas ela já não é mais participante do Big Brother e sem chance nenhuma de voltar até que se tivesse uma repescagem, já que teve essa expulsão.
porque o Davi foi ao confessionário falar dessa agressão e a produção decidiu expulsá-lo. Cara, aí começa logo com a Laura. Laura, e aí, o que essa situação se tornou um circo aqui fora, porque foi uma confusão danada aqui. Porque por mais que a decisão já fosse tomada, reverberou de todo tipo de forma aqui. Pra você, o que você achou dessa situação e desse resultado que foi a expulsão da Vanessa? Eu acho engraçado que o programa, o Boninho fez aquele negócio, ninguém pode depois que todo mundo ficou, que o Davi expulsou a pessoa, o Boninho ficou falando que isso não existe. Mas a edição do programa inteira foi na base, o Davi expulsou a pessoa, né? Pelo menos essa foi a minha visão da edição ontem e a edição do dia, assim, não culpabilizando ela em momentos, sabe? Isso que eu achei muito bizarro da situação. Para mim não foi agressão, ponto. Mas eu acho assim, se eles estão expulsando, estão considerando e eles não querem falar que foi por causa do Davi, então por que que a edição virou toda em volta disso? Eu achei bizarro a forma que eles mostraram a situação ontem na edição e no dia mesmo, sabe? A forma que foi falada, deixando tudo engraçadinho, tudo. Tudo bem que eles sempre fazem isso com camarote, né? Mas eu achei que ficou estranho, porque é como se eles estivessem falando duas coisas diferentes, uma coisa para eles lá dentro e uma coisa para o público aqui fora, porque obviamente eles lá não estão assistindo a edição igual a gente assiste, né? Então eu achei que isso ficou é, estranho, assim, ficou tipo, tá, qual que é a sua resolução? E aí você fica falando assim. Então, o que é a pessoa se considerar agredido ou não? O que é que pode ou não? Tanto que teve a situação da Yasmin que queria levar todo mundo com tacunado. E aí eles falaram que isso poderia ser considerado provocação. Então, por que que a briga entre Bin e Davi na provocação? Eu acho que a produção está. Para cada hora ela decide falar uma coisa diferente. Sobre a Vanessa, acho que ficou provado, não devia nem ter entrado, ela deve se arrepender amargamente. Mas eu acho que fica para o público uma sensação de frustração, porque as pessoas que assistem, elas não querem ver a expulsão, né? Elas querem elas tirarem. A questão do BBB toda é essa. O BBB funciona mais com voto para eliminar, porque as pessoas no Brasil, assim, elas gostam desse prazer de dizer que tirou, de dizer que participou, de dizer que venceu. E eu acho que isso foi tirado, né, com a expulsão. Então, tanto que as pessoas nem estão falando mais da Vanessa. Tipo, acabou. Eu acho que se ela tivesse saído com um paredão que ia ser certamente recorde de porcentagem, né? As pessoas ainda estão zoando tudo, mas nem isso, porque fica uma sensação meio pro público inacabada, né? Assim, pra gente foi abrupto e não deu o prazer que as pessoas gostam, porque as pessoas do Big Brother elas têm um prazer muito grande de eliminar, eu acho. E eu acho que isso não teve com a saída, tanto que ninguém tá falando nada, tipo, ninguém tá nem xingando a Vanessa. E xingaram horrores nesses dias, né? E não, é como se não tivesse nem acontecido, assim, é bizarro. Não, foi completamente fora do esperado que aconteceu. E Khan, você falou até das energias, como a gente falou antes, que a da Vanessa estava no negativo e tal, e como você viu aí essa expulsão e como você viu que reagiu todo mundo com essa expulsão da Vanessa? Bem, eu acho que o processo que ela estava era natural desgaste, certo? Em algum momento ela poderia ter uma falha, porque as energias, as previsões estavam bem negativas, muito sobre o psicológico. E quando a pessoa bebe, ela tende a fazer o que ela quer fazer, né? Ela não tem aquele limite de raciocínio quando a gente está sóbrio. Então, ela tem intenção, naquele momento, de encostar nele. É tanto que ela estava numa cama e foi para outra e fez movimentos arriscados, desnecessários, que poderiam causar, por exemplo, um revide. Por exemplo, se eu estivesse dormindo e eu tivesse um espasmo na perna, levantasse e tacasse nela. Então, assim, tem essa questão de correr um risco desnecessário. No momento que ela subiu para o quarto, ela tinha alguma intenção sobre isso, entendeu? Então, assim, o povo, o pessoal lá dentro, tem uma percepção porque eles não estavam. Só Yasmin e Papitel, né? Tava lá. Foi, a Enfim. Pitel também Aí tava. nessa questão, é uma questão
O pessoal lá vai absorver de uma forma natural, mas que vai ter uma resistência. Porque o Davi é aquela pessoa contra todo mundo, né? Independentemente de qualquer coisa, o Davi ele se posicionou porque tinha um inimigo. Ela era um rival dele. Não tinha intimidade para fazer isso. Então a questão dele usar o útil ao agradável. Se a pessoa está me atrapalhando, sendo minha rival e, consequentemente, tentando me agredir de alguma forma, eu vou tentar me expor de uma forma pessoal. E quem correu o risco, quem agora é ela. Ele só teve a ação, é a lei de Newton, né? Ação e reação. Então, eu acho isso natural. Eu achei isso. Gente, foi uma pataquada, porque eu falo mais por aqui por fora as proporções que tomou, né? Porque virou estudos de caso, virou filosofia, virou um caos, né? Você precisa ter visto, bateu a polícia quase, né? Nas visões do povo, porque sobre disso tudo eu só falo mais que, dentre tudo que tinha envolvendo a Vanessa nesse Big Brother, eu acho que a expulsão foi a melhor coisa que aconteceu pra ela. Por De quê? fato. Não deu aquele gostinho do povo dizer que tirou ela com 99%. É uma eliminação que podia durar porque talvez a Vanessa demorasse um pouco mais ainda pra bater no paredão, porque por mais que as pessoas não gostassem dela, só a Giovanna e outras pessoas estavam dando um voto perdido nela no paredão, assim, não estavam gente dizendo vamos botar a Vanessa essa semana no paredão. Então ela saiu numa época que, tipo, tem 13 pessoas ainda na casa. Até a final dá pra trabalhar esse processo de limpeza de imagem, que não vai limpar 100%, mas não vai deixar se desgastando caso ela tivesse continuado no programa. Então foi uma situação que ela venceu ao perder. Né? Então acho que aconteceu isso pra ela. E como ela é uma artista já, que tá na mídia há muito tempo, que sabe trabalhar com isso, com a imagem, então acho que ela vai conseguir tratar isso. Eu, sobre essa expulsão, assim, o Davi não fez errado em falar isso, mas acho que não precisava, né? Porque como a Laura falou, e também que abriu precedentes pra qualquer pessoa que levar uma topada agora ali dentro, vai ter que pedir expulsão no Big Brother, porque, né, se a pessoa disser que se sentiu agredida, porque, por exemplo, os tapinhas que a Bia deu no Buda, no rosto dele, na hora da interpretação, as pessoas interpretaram como aquilo como expulsão naquela época, né? Então interpreta de vários motivos. Porque, por exemplo, teve o carrinho que o Davi deu na Vanessa jogando no jogo que teve também, que não resultou em nada. Então, como a Laura disse, fica parecendo que a produção tá tratando algumas regras do programa durante a semana, sabe? Então, assim, o livro de regras do Big Brother tá sendo escrito cada semana que passa, porque abre uma margem muito grande e certeza que ano que vem a cláusula de contrato desse povo vai estar um pouco mudada já. Ah, vai ser diferente. A expulsão da Vanessa saiu desencadeando várias alterações na casa, porque resultou também, gente, num Sincerão que não foi tão bom, mas o pós-Sincerão foi uma coisa assim, a Fazenda. Porque no Sincerão, ele foi de as pessoas analisarem e colocar os participantes em seguintes funções: diretor, protagonista, coadjuvante, figurante, vilão, mocinho, mocinha, canastrão, canastrone, espectador, espectadora. Até aí, tudo bem, mas só deram 2 minutos, 1 minuto para esse povo explicar tudo. As explicações foram sem pé e sem cabeça. Alguns não conseguiram se defender, mas daqui a pouco a gente vai falar das repercussões do que aconteceram, mas como o Sincerão não foi tão bem utilizado, nós trouxemos esse Sincerão pra cá e nós três vamos fazer isso aqui, vamos dizer a nossa opinião, colocando os participantes, podendo repetir, porque aqui o Boninho não manda, aqui a regra é quem cria é a gente, sobre o que aconteceu, cada um colocando e cada um a gente vai ter uns 2 minutinhos pra explicar o porquê de cada um. Quero começar logo com a Laura. E aí, Laura, como você dividiria esse filme do BBB e por quê? Então, né? Eu queria primeiro saber o que eles consideram uma pessoa canastrona. Que acha que tá arrasando e não está, fazendo as coisas certas e não tá. Foi mais ou menos Porque isso que o Tadeu assim, falou. mas eu não considero isso, né? Você pode usar sua concepção de canastrão, canastrona e botar. É o seu filme. Você orçou esse filme. Você produziu esse filme. Então, o protagonista é o Davi, né? As histórias vão através dele, né? Eu acho que faltou um antagonista, porque eu acho que em vez de vilão, antagonista. Porque, por exemplo, para mim, a antagonista do Davi é a Fernanda. Mas a Fernanda não é bem uma vilã pro Davi, eles não têm muito um embate direto entre eles, né? Porque eles não tiveram assim grandes brigas um com o outro, mas para mim ela é uma antagonista dele, assim. Mas não foi direto. Ele teve provavelmente mais briga com o Matheus do que com ela, sabe? Mas o Matheus, obviamente, não é vilão. Diretor, coadjuvante é a Bia, que está se esforçando muito para ser protagonista, mas ficou muito de lado. Eu acho que ela foi muito pronta para ser
a estrela e não rolou, né? Para ela, assim, como personagem e como pessoa lá dentro. Figurante, infelizmente, minha Pitel, que eu adoro, mas totalmente figurante alheia às conversas. Se bem que essa semana ela teve um momento, né? Com a traição. E ela foi bem também em outros momentos, né? É, espectador. Não, a Pitel talvez seja mais espectador que figurante, né? Que ela parece o tuiteiro falando às vezes. Então, o figurante vou passar para Raquel. Raquel é uma pessoa que eu gosto e que não é que ela é planta, mas ela é muito alheia às histórias também do programa. Ela, o Matheus também. É, falta o quê? Ah, mocinho. Cara, mocinho pra mim não tem mocinho, assim. Eu não vejo ninguém que tenha esse comportamento tão o bom acima de bem e do mal, sabe? Porque pra mim não tem como colocar o Davi nessa posição. Ele é o protagonista, mas não tem como colocar nessa posição de mocinho pelas atitudes no geral, né? É, Canastrão, não consigo. Acho que essa semana talvez a Lady, porque ela acha que, né, que tá super no topo, assim, e não tá. Se for pensar nesse sentido, porque para mim Canastrão é uma pessoa meio que não representa a realidade dela, mas isso não quer dizer que ela ache isso, sabe? Então, para mim, é complicado. Agora, diretor, não consigo. O diretor é o Boninho, que se envolve em tudo e se envolve com as coisas lá dentro, sabe? Eu não consigo escolher uma pessoa lá como diretora. Mas essas seriam as minhas escolhas no geral. Eu acho que, mas mantenho, vilão, para mim, não é bem vilão. Para mim, é antagonista ao Davi, é a Fernanda. Mas eles ainda não tiveram um embate direto, assim. Pronto, esse foi o filme da Laura. Avaliem aí com quantas estrelas você acha que esse filme merece de avaliação, quanta bilheteria a Laura conseguiria com esse filme. Agora vamos para o filme do Khan. Monta aí o seu filme do Big Brother e justificando. Certo. Primeiro, o diretor, eu acredito que seja o Davi, tá? Por quê? Tudo do BBB 24 envolve ele, certo? Ele é como se fosse o roteirista. E quando as coisas não são sobre ele, faz ser sobre ele. Então, é ele que está controlando as pessoas. Ele que está colocando quem que ele quer colocar para jogo e quem quer que ele esqueça. Por exemplo, que ele falou da Lady. Eu coloquei ela para jogo. Eu coloquei ela dentro do jogo. E ele tá certo. Porque a Lady só ficava assim, não, mas se, não, mas se, mas se. Mas ele não, ele trouxe ela pro jogo. E o que é que ele fez com os outros? Escanteou. Você não vê mais a Raquel, você não vê mais. Você não viu o próprio Michel na semana passada, porque ele não deu audiência pro Michel. Então ele é o diretor. Ele escolhe quem vai ter embate e momento e quem vai ficar escanteio, planta. Eu acho isso um exímio jogador. É por isso que ele é o diretor, certo? O protagonista também acredito que seja o Davi, pela mesma situação do diretor, porque ele controla tudo, ele é tudo sobre ele, consequentemente, ele é o protagonista, porque toda semana, todo dia, ele aparece. É tipo aquele desenho que tem aquele protagonista que aparece todo dia. Então é ele. Ele não falta em episódios do BBB. Então ele não tem como não ser o protagonista, certo? Coadjuvante. Tem bastante, certo? Coadjuvante. Mas eu acredito que seja a Raquel nesse momento. Por quê? Ela ganhou uma vez o líder, né? A questão, mas dentro do jogo ela não tem função. Ela é uma boa pessoa, uma pessoa que tem uma energia legal, uma pessoa trabalhadora, mas dentro do jogo, do contexto do jogo, ela não aparece. Então, ela de fato é coadjuvante. Figurante é como se fosse quase uma coadjuvante, né? Figurante. Então, eu vou deixar a Giovanna, certo? A Giovanna, para mim, é a figurante, porque ela só assiste. É aquela pessoa que fica passando na cena dos protagonistas, das brigas, e ela tá sempre o quê? Atrás, observando, tentando falar, mas ninguém dá ouvido. Então, para mim, ela é a figurante. Vilão, concordo com a Laura. Acredito eu que essa palavra vilão é bem pesada. E nesse contexto, não tem vilões. Tem jogadores querendo ganhar. Mas dentro do jogo, para ser vilão, precisa ter atitudes promissas. E aquelas pessoas já saíram. Rodrigo, como a Vanessa,
Assim, não tem vilão mais, tá? Não tem uma pessoa que arquiteta. A Yasmin não é uma vilona. Ela é uma pessoa que não arquiteta nada. Ela só vai no embate. Assim, fica difícil falar um vilão. Fica difícil. Eu vou citar, de acordo com a Laura, uma antagonista, tá? Eu acredito que seja a Fernanda mesmo. Pela questão, ela tem uma boa visão, tá? Ela tem uma boa visão de jogo, mas não tem embate com o protagonista, não tem muitos embates. Ela tem alguns receios de enfrentar as pessoas, acho natural, ela ficou meio dramatizada com aquela briga que ela teve, aquelas discussões, mas não tem vilão. Eu vou deixar a Fernanda como uma antagonista pelo protagonismo que ela tem, apesar de menor do que do Davi, ela ainda aparece, ela tem uma posição, tá? E uma energia bem forte. Mocinho, eu vou claramente no Matheus, tá? O Matheus é aquela pessoa que não quer guerra com ninguém. E quando quer guerra, ele se afasta. Então, para mim, o mocinho é aquele que não quer embates. Porque é uma pessoa do bem, uma pessoa de boa índole. E eu acredito que isso seja ótimo. Não pro BBB, mas na vida, esse menino deve ser maravilhoso, Matheus. Tem uma energia leve, tranquila. Quando eu tiro cartas para ele, é algo bem suave. Então, assim, Matheus é uma ótima pessoa. Com fora também. Mas ele é um mocinho por evitar brigas e não querer discussões, estar sempre na paz por conta disso. Então, pode ser o Lucas. O Lucas, ele acredita muito na visão que ele tem. Ele acredita sempre certo, e se algo der errado, ele fala, não, mas não é por causa disso. É por outro motivo. Ele não assume os erros. Ele está sempre tentando maquiar. Para o quê? Para não perder os seus aliados. É uma forma inteligente. Porque se ele admitir os erros dele, os aliados vão se afastar. Então ele quer o quê? Ele quer dar em outras situações justamente para ele não perder os aliados. Então é um canastrão. Espectador, com certeza, de fato, e logicamente, nesse momento, a Pitel. Tá? A Pitel é uma espectadora. Ela assiste todo o Big Brother. Não tem ninguém. É uma pessoa que é muito boa de conversar, uma pessoa do bem também. Acredito que seja a mais próxima do Matheus, assim, de energias é a Pitel. Mas para jogo, ela é uma espectadora nesse momento. Ela tá do lado da antagonista, mas ela não tem momentos, cenas que ela pro jogo. Então ela, para mim, é a espectadora. E esse é o filme do Khan também, assim como eu falei do da Laura. Eu quero que vocês digam quantas estrelas de avaliação esse filme merece e quantos milhões de bilheteria ele faria. Agora vamos pro meu filme, porque eu vou usar umas pessoas, umas posições aqui agora, que antes que as pessoas taquem pedra em mim, eu quero dizer porque eu vou usar minhas definições, porque é meu filme, como eu falei. Sou eu que estou bancando o filme, sou eu que estou produzindo o Fazendo seu filme, né? filme. Eu tô lançando pelo Reach Produções, eu tô fazendo. Eu sou o diretor da minha própria história, do meu próprio filme. Não, mas assim, diretor e protagonista, eu vou concordar com o Khan, já vou botar logo o Davi aí, porque o Davi é diretor, ele direciona muitos plots do Big Brother. Os plots do Big Brother, atualmente, desde o começo, né? Atualmente não, desde o começo, tem a pitadinha do Davi, porque é sobre o que o Davi acha, sobre o que o Davi fez sobre aquilo. É muito sobre aquilo que a gente fala aqui, muito nesse podcast, ser protagonista de sua história, trazer uma coisa que a Juliette fazia muito, que era trazer o assunto ser sobre você mesmo quando não é. Então é um mérito dele, porque por mais que te ache cansativo em alguns momentos, mas é um mérito dele. Se você tá em evidência, você ganha fãs. Se você conquista o público, você tá milionário. O Big Brother funciona assim, que é com votação popular. Ele é protagonista porque, querendo ou não, gente, o tanto de destaque da semana que a gente deu pra Davi aqui, o tanto de vezes que já apareceu na capa desse episódio, inclusive nessa semana, né, de capa dos episódios aqui no podcast, e ele sempre tem um tópico dele que a gente traz aqui, não tem como negar que ele é o protagonista, né? Coadjuvante, que como coadjuvante é um papel secundário e não necessariamente precisa ser algo ruim, porque coadjuvante ganha Oscar, né? Então por isso eu botei a Fernanda como coadjuvante, porque a história da Fernanda é como se estivesse assistindo uma série, porque em série acontece mais disso, ou em filmes que vão ter sequências, né? Aproveitar a época de Duna, que tá no 2 aí, as sequências estão acontecendo. Porque, por exemplo, a Fernanda tem uma história muito só dela. Ela é protagonista demais da história dela no Big Brother, porque ela tem a história dela, e de vez em quando a história dela se cruza com a do protagonista, com o Davi, que ela fala alguma coisa do Davi, ela interage alguma coisa com ele, mas como a Laura falou, não necessariamente ela é a arqui-inimiga do Davi.
né? Ela é uma pessoa até que compreende o Davi com algumas colocações, por mais que o público distorça. Então eu acho que a Fernanda é uma coadjuvante porque ela tem uma história própria acontecendo em paralelo com a do protagonista. Tanto que, por exemplo, eu vou dar um Oscar, dava o Davi, né, pelo ator principal, e coadjuvante eu daria pra Fernanda. Então eu acho que a história dela é bem secundária, mas é uma ótima história de acompanhar também, então por isso ela é minha coadjuvante. Figurante, pra mim, é o Bin, gente. É uma figuração quase de luxo por ser camarote. Porque ele é um figurante daquele que faz umas pequenas participações especiais no filme, que dá uma fala, faz uma coisa, faz outra, mas é um figurante. Às vezes tá ali, às vezes não tá ali. O vilão, pra mim, sem sombra de dúvidas, o maior vilão do Big Brother é o Boninho. Não vou tirar ele da posição do diretor, tá, de vilão, porque o Boninho trabalha de modo que ele veta muita coisa de acontecer. Por exemplo, ele não deixar a Yasmin levar a Casa pro Takunada, que seria um dos melhores eventos desse ano, mostrou que ele é o vilão, porque ele não gosta do entretenimento. Porque não é ele que vai pro Takunada, era a casa toda. Então não tinha por que ele vetar, né? Queria limpar a imagem da Yasmin, mas como é que vai limpar a imagem da Yasmin? Só quando ela sair, porque tá bem suja a imagem dela já, né? Por questões que cada um tem as suas. Mas ele, pra mim, é o maior vilão porque ele tem o poder. O Boninho tem um poder de editar o jogo. O Boninho tem um poder de interferir no jogo. O Boninho tem um poder de criar dinâmicas. E ele mal faz as coisas direito. Então toda semana ele tá aqui reclamando de uma coisa dele. Mocinho, pra mim, eu vou trazer uma mocinha. Porque pra mim, o mocinho, hoje em dia, a gente pensa que é uma pessoa mais apática às situações. No sentido de que não é aquela pessoa que flerta com a vilania, mas é aquela pessoa que tá ali e o povo gosta porque é uma pessoa de coração bom, às vezes, né, que diz isso. E eu vou trazer a Isabelle, porque a Isabelle entra como mocinha também ainda, por ela ainda ter o plot aliada ao protagonista, Davi, que o Davi não é mocinho, o Davi não é vilão, o Davi podia ser um anti-herói, também caracterizado, mas a Isabelle tá ali, que é aquela pessoa que conquista, não por questão de jogo, porque o jogo dela é quase nulo, mas ela tem um quê ali de que o pessoal olha pra ela e diz que é mocinha, sabe? Que conquista o público, que tá com uma boa torcida e não fez um grande acontecimento pra isso. Eu não quero que levem também isso como crítica, porque a Isabelle é uma das minhas torcidas desse ano, porque eu me dou ao luxo de torcer às vezes por pessoas que não jogam quase nada no Big Brother. Canastrona, pra mim, é a Alane, sem sombra de dúvidas. Pra mim, é a maior canastrona desse programa, porque ela faz o que tem que ser feito para o jogo dela, faz tudo, mas canastrona demais, porque quando ela acha que tá fazendo aquela maquiagem, tá sendo um grande mousse aqui fora, e aquele brinco não estão sendo, né? Mas pra mim, ela é canastrona demais. Ela flerta com a vilania, mas ela flertava mais com a vilania umas semanas atrás. Agora eu acho que ela mais é canastrona mesmo. E a espectadora é Giovanna, até porque ela ficou muito tempo sentada assistindo as provas do líder, por exemplo, assistindo as coisas acontecer, tão lá com o pé engessado, com a muleta dela, mas de vez em quando ela sai da parte espectadora, como saiu essa semana, para dar umas frases de efeito e aparecer, mas eu acho que ela é espectadora também. Então tá aí, esse é meu filme também. Deem aí quantas estrelas merece, quantos milhões merece. Quero bilhões de bilheteria no meu filme, hein? Mas a gente vai descobrir realmente se isso aconteceu daqui a algumas semanas, que é quando o Big Brother termina. Então, montamos nosso filme e chegamos agora no pós-sincerão, que é o pós-sincerão do caos. Foi barraco generalizado envolvendo o Davi e outros participantes como a Lady, como Yasmin. Era inútil pra cá, inútil pra lá, né? Era... E vou no confessionário, era gente querendo ir no confessionário, era a Lady gritando, era o Davi sentando perto das meninas que tinha acabado de barraquear com ele. Foi uma coisa completamente, assim, boa de se assistir, porque eu vi gente tweetando falando, esse Big Brother não tá ruim porque estão brigando. Gente, o Big Brother tá bom porque estão brigando. É sobre isso o Big Brother, é sobre brigas de convivência. Enquanto ninguém partir pra nada criminoso, tá tudo bem, né? O Boninho não expulsou ninguém, então foi tudo normal. E eu quero saber logo com o Cam. E aí, Cam, o que você achou desse barraco generalizado? Como é que estavam as energias desse povo nesse dia, hein? Porque eu não esperava que isso ia acontecer, esse caos todo. Sobre as energias caóticas, tá? Energias caóticas, por influência dos outros dias. É natural. Quando você não tem uma paz, né? Você não tem um período de descanso, as energias não descansam, elas não aumentam, elas continuam baixas e sobrecarregadas. E aí é natural que se exploda muito pela perda da Vané, aquela condição, como foi feita aquela expulsão, e dessa forma trouxe uma desconfiança do povo, do pessoal da casa, achando que o Davi que controla o jogo, né? E que às vezes o que ele quer acontece. Então, aquela raiva, aquele ranço, trouxe toda aquela embrolho, aquela discussão dentro do por conta disso. É uma questão mesmo de energias muito baixas, negativas, e eu acredito que não tem mais jeito, tá? A partir daquele período, até o fim do Big Brother, não vai ter energias altas, tipo verde. Só se a pessoa tem uma semana de glória, ganhando tudo. Mas se não tiver uma motivação
muito forte, as energias vão ficar baixas, difusas e sujeitas a ter riscos, né, de ações, agressões, situações que podem causar eliminação. Foi um sincerão bem puxado, não foi, Laura? Aí o que você achou? Porque a gente ficou debatendo no podcast, ficou debatendo no Twitter, foi uma coisa tipo assim, foi bom de assistir, não foi não? Valeu a pena ficar na madrugada da segunda. Foi meio a Fazenda, né? Geralmente no BBB as brigas não são tão assim. É engraçado ele falar que vai ser muito pesado. Eu acho que a gente assistindo não tá vendo que a coisa tá bem tensa. Até aqui fora, assim, as relações com o programa estão bem pesadas pra gente estar assistindo também, né? Não tá. Poucas vezes a gente ri. Tá tudo bem tenso o tempo todo, assim, né? Eu acho que foi uma briga boba, que é o tipo de briga que a gente precisa. Era uma briga por voto. Eu acho que o Davi foi muito sacana com as meninas que estavam jogando com ele. Elas ficaram putas e ele ficou jogando nelas a culpa por ter falado pra ele, o que é uma coisa assim absurda, né? Eu acho que só que como ele ficou, agora elas vão jogar com ele de novo normalmente, mas assim, eu achei muito feio da parte dele, pensando que ele associa elas a, né, a jogar junto, né? Jogar junto, então tem que jogar junto, mas o problema do Davi é que ele quer que as pessoas joguem junto, mas que do jeito que ele quer e não do jeito pro coletivo ali do grupo, né? Tanto que até ele conseguiu tirar o Matheus do sério, que é uma coisa difícil, né? Poucas pessoas conseguiram nesse programa. Então eu acho que ele foi muito injusto com as pessoas que ele joga junto, assim. E ele falou uma coisa depois da briga, né, que eu pensei muito sobre, porque ele falou da Isabelle, que a Isabelle escutou horrores dele, mas não falava nada e ficou do lado dele, assim. Então e eles não jogam juntos, né? Então me faz pensar muito sobre a forma que ele vê as pessoas ao redor dele que estão no jogo dele, né? Por ter falado isso com a Isabelle, porque ele mesmo já colocou dúvida, né, na Isabelle da forma que ela lida com ele por causa disso, né? Então me fez pensar muito sobre a forma que ele lida com as pessoas que ele considera lá dentro amigas ou aliadas, né? Mas tudo foi resolvido porque ele ficou. Então, hoje a Lani que ontem estava chorando por causa para não magoar a Leide, hoje já estava, vou votar a Leide no paredão. O que é assim, para mim ela é uma pessoa meio inacreditável. Olha, eu gostei, como eu falei, do barraco. Eu gostei porque foi uma coisa generalizada e, como eu falei, eu não estava esperando que isso fosse acontecer, né? Pegou de Uhum. surpresa, sinceramente me pegou de surpresa. Quando falaram gritaria, tive que ligar o Globoplay, né? Pra ver o que estava acontecendo. E eu acho que tem muitas camadas disso, porque isso que a gente falou até dos filmes que eu tinha falado do Davi, que ele gosta de trazer as situações pra ele só perde a mão nisso, porque ele quer trazer afinco demais, ele não quer trazer de forma orgânica, né? Ele quer trazer tudo, ele ainda atrás do Matheus ali foi patético, porque o Matheus queria um tipo, gente, a pessoa estressar o Matheus, é porque, gente, o Matheus é uma pamonha ambulante, mas ele conseguiu estressar o Matheus e ele vai atrás da pessoa, que é pra criar a situação. Alguém acha positivo, tem quem acha negativo, eu acho negativo, mas ele tá buscando, né, os tempos de tela dele, mas eu acho que foi uma coisa generalizada, todo mundo se provocou, não tem certo, não tem errado, porque o povo gosta muito de dizer que escolher um errado e dizer que o outro tá certo. Não, gente, por incrível que pareça, podem ter mais de uma pessoa errada, viu, gente, numa briga. Por exemplo, todos que estavam nela podem ser pessoas que estavam erradas em algum momento. Então, foi bom de assistir, é bom ver essa confusão. Eu gostei muito da montagem que fizeram do vídeo da Lady com a sonoplastia da Fazenda, porque ficou ótimo aquilo, com aquela imagem piscando, aquela musiquinha e ficando preto e branco. Então, pra mim, foi um barraco muito generalizado. Eu espero que tenham mais assim. Isso só mostra o potencial que esse cast tem pro caos e que o Boninho não consegue aproveitar fazendo coisas mais comprometedoras, botando um sincero mais longo, botando todo mundo pra participar, cutucando mais, sabe, pra eles ficarem mais afoitos. Mas, né, é bom que a gente tá tendo isso. Por mim, essa temporada, gente, não tá ruim, eu não tô achando ruim, não. Eu tô achando previsível, mas desde 2021 que tá previsível o Big Brother. Essa é que tá mais, pelo menos, um previsível que tá acontecendo algumas coisas durante, né? Tá tendo coisa aí rendendo e reverberando. Então, dá pra assistir, eu mesmo não abandono, não. Se eu sobrevivi ao BBB 19 ou ao 23, eu sobrevivo a qualquer coisa. Agora,
A gente vai falar da eliminação, né? Que geralmente ele começa falando no começo, mas a gente vai deixar aqui tá quase pro finalzinho do podcast, que foi o Michel que foi eliminado com 70,33%. E o paredão que teve mais de 224 milhões de votos é o maior paredão desta temporada, que é um novo formato, então torna esse número ainda mais expressivo. Mas e aí, Lauro, o que você achou da eliminação do Michel? Porque tinha gente preocupadíssimo que o Davi seria eliminado. Nossa, não sei, eu não entendo esse drama com o Davi ser eliminado. Pra mim tava super óbvio. O Michel basicamente não teve torcida, tá? O povo votou contra. Todo mundo sabe que se o favorito não estiver no paredão, as pessoas não se envolvem, não se jogam na votação da mesma forma. Eu ainda acho que ele teve uma. Foi mais do que eu esperava. Eu achava que o Michel ia ser acima de 80% facilmente. Não foi. Fiquei feliz até por isso, porque eu gosto do Michel, eu acho ele uma boa pessoa. Eu acho que as pessoas são muito injustas com o Michel aqui fora. Li comentários absurdos sobre ele, como se ele tivesse feito grandes absurdos lá dentro, e ele não fez. Ele, inclusive, tinha razões fora dos outros para não gostar do Davi, que chamava ele de falso toda hora. E ele alertou o Davi sobre coisas que o Davi falou também. Acho que a produção foi super injusta com ele nas entrevistas depois, assim, sabe? Eles ficavam toda vez de planta. Eu acho assim absurdo falar que o Michel era planta. Assim, ridículo. Ele se envolveu em várias coisas, em discussões, fez estratégias, teve coisas erradas, coisas certas, assim, super injusto. Mas é aquela coisa, a produção desde o camarote é proteger camarote, o pipoca favorito e nada, né? Mas assim, o Michel eu acho um querido e fiquei feliz porque todo mundo sabe que ele não vai ter grandes oportunidades de público aqui fora. Então, fiquei feliz que ele saiu com dinheiro bom e espero que ele tenha sucesso na vida dele. Khan, e você, o que achou da eliminação do Michel? Você achava que tinha alguma energia de virada vindo aí? Como é que você recebeu esse resultado? Bem, eu de fato achei que poderia sim o Davi sair. Acho que as pessoas precisam, assim, a torcida dele, né? De fato, entendeu que tem que ter humildade, tem que entender, porque o jogo só acaba quando o juiz apita. Então, assim, eu acreditei sim que poderia sair, porque praticamente todas as torcidas estavam votando. E pelo que eu estava observando nos mutirões, eram altíssimos números, era algo assim absurdo. Ano passado eu não assisti, eu praticamente só tirei cartas, eu não vi nada praticamente. Então eu não sabia dos números. Depois que eu fui saber que tinham mutirões altíssimos, a concepção também foi altíssima nesses mutirões. Então acredito eu que poderia sair sim, só que me surpreendeu completamente a porcentagem deles chegar a 70%. Foi algo inacreditável na minha opinião. Eu não sabia que o Davi tinha tanta força assim, porque no Twitter vocês sabem que ele não é exatamente outro, né? Tem aqueles Mas, haters e tal. Ah, rapidinho, só vou dar um comentário. O Davi tem 200 mil seguidores no Twitter. É muito mais que todos os outros. É que eu acho que, assim, sim. as grandes faladoras, as pessoas que falam mais, assim, que têm mais conhecimento, não gostam. Mas ele tem muita gente no Twitter que é muito fã dele. Só por isso, assim, ele é o que tem mais seguidor no Twitter. Sim, mas assim, porque eu tô falando a respeito de comentários. Você vê, por exemplo, no Twitter você vê uma grande parcela contra ele. Agora, se você não for no Instagram, tem no máximo 5%. No Facebook, 2%, entendeu? Então, eu, na minha percepção, achava que aquilo ali tinha influência. Só que não teve. Foi completamente avassalador a numeração. Agora, sobre o Michel, por mais que ele tenha feito algumas situações dentro do jogo, ele não faltou com respeito. Ele foi um jogador que fez o jogo dele, tinha os seus rivais, tinha seus pensamentos, nunca foi agressivo, sempre soube conversar, soube dialogar, discutir, tinha os seus erros, porque é natural, é um jogo, todo mundo erra. Saiu, não muito, não tinha rejeição, ele não tinha rejeição. O Michel não tinha rejeição, na minha opinião, ele já tinha conseguido. Se fosse com outras pessoas, com certeza teria menos porcentagem. Aqui foi com o Davi, mas é uma pessoa que eu desejo muita sorte aqui. É um professor, ajudou o próprio protagonista, né, que é o Davi, no começo do jogo, porque foi nas falas dele que o Davi parou de ter aqueles dialetos, né, regionais. Então, assim, isso ajudou o Davi, apesar de ser rival com ele,
Então, o Michel, ele foi importante à classe dele, né, LGBT, e também para os próprios participantes. Então, para mim, ele merecia mais seguidores no Instagram, é um professor e merece todo o sucesso do mundo aqui fora. Quando formou esse paredão, eu cheguei a cogitar que talvez o Michel saísse com 60% quando formou o paredão, porque o Davi estava na sua semana mais em evidência negativa, né? Tava muita gente, né, contestando a atitude dele com a expulsão da Vanessa, etc. Dividiu opiniões, mas depois que foi acontecendo o Sincerão, que foi vendo outras coisas, a gente via que tava 1 milhão de votos por minuto. Eu até tuitei, gente, coitado, o Michel vai tomar 95%, porque 1 milhão de votos por minuto é muita coisa, né? E a gente via que as votações não estavam tão grandes, mas depois que a gente vê 70,33%, 224 milhões de votos, o Davi só perde se for expulso. Ou se, sei lá, tiver um paredão com duas pessoas que não tenham muita rejeição e que tenham muita torcida. Essa combinação é difícil de achar, mas existe, né? Por exemplo, o Matheus aparentemente tem uma torcida grande e não tem muita rejeição. Mas a gente só vai saber de fato se configurar um paredão, né, de pessoas, só de pessoas fortes. É o que pode acontecer numa reta final ou não. Mas a princípio o Davi tá aí com o cheque de 3 milhões em um asterisco, né? Porque ninguém sabe quando vai ser o prêmio final, por causa do modo Stone, já no nome dele. Mas assim, o discurso do Tadeu falando de colocar as pessoas em gaveta, né? De dizer que tipo que ele quis mudar porque não quis botar em caixinhas, né? Porque geralmente o termo é esse, colocar as pessoas em caixas, que estereotipadas e cada uma. Eu achei curioso e foi hipócrita da produção esse discurso, porque a produção foi quem colocou o Michel na gaveta de planta e não quis dar mais brecha para ele não ser, né? Ele, plantagonistas, o VT tava aí no ar toda semana, então a produção é muito culpada disso. Como eu falei, tá vendo o grande vilão Boninho, que não deixa as pessoas que podem ser plantas no começo desabrocharem e serem ótimos personagens no decorrer, que o Michel foi muito injusto por causa disso. Concordo com o Khan, ele tem que ganhar muitos seguidores, porque ele tem que ganhar muitos seguidores, gente. Pra quê? Tem gente que tá só porque ele tomou um chifre imaginário, tá com 1 milhão, ou ele tá com 100 mil, né? Nem 200 mil ele tá. Então, ele merecia mais reconhecimento. Ele foi uma pessoa que, gente, porque a gente vê que algum nicho de fã de Big Brother adora fazer estatísticas, né? Ai, fulano tá com muito provas vencidas, ele é melhor por causa disso. Gente, o Michel tem um histórico de provas maravilhoso, né? Ele tava anjo 3 semanas seguidas, então foi pra finais em provas. E então cadê essa torcida aclamando ele por isso? Então ele merecia esse mais reconhecimento. E o Tadeu ainda criou essa falsa ilusão de que o paredão foi entre Davi e Michel, né? Com 70%, não foi entre ninguém não, foi Michel sozinho saindo, não teve muito esforço. E só mais uma crítica um pouquinho assim rápida, como eu falei, a torcida do Davi, eles procuram muito esse inimigo comum de ser eles contra o mundo, quando claramente o Davi é favorito de ponta a ponta desde a primeira semana. Mas ele tá aí, gente, com uma vitória quase certa. Mas é isso, sucesso ao Michel, né? Quem sabe Michel pode vir aqui a um podcast de um dia comentar com a gente sua participação. Mas antes de continuar, gente, que a gente passar do último bloco, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio como Spotify, Apple Podcast, Deezer, entre outros, todas as quintas falando do BBB 24, toda segunda ou finalzinho de domingo falando da 4ª temporada do Masked Singer Brasil. Então nos avaliem com 5 estrelas onde tiver que nos avaliar, nos sigam, nos compartilhem com os amigos, etc. E aproveite também para ir no perfil do Khan, que ele faz as tiragens dos participantes, já tem algumas lá, né, que eu já li pra saber em quem eu aposto em bolão do Big Brother, eu vejo essas tiragens pra dizer, ó, a energia boa aí de resultado positivo, vou nessa pessoa, né? Então, vão lá conferir também, que as redes sociais dele vão estar aqui na descrição. Voltando agora pro último bloco do podcast, vamos por destaque da semana. É que toda semana nós e os convidados traremos destaques do BBB da semana corrente com base em critérios pessoais, seja negativo ou positivo, ou seja, a pessoa vai aparecer na capinha de destaque, não quer dizer que ela foi como um destaque positivo aqui pra gente. Mas vamos lá, como nós somos em 3 aqui, se cada um trouxer um diferente, pode ser 3, pode ser que todo mundo acabe tendo a coincidência de cada um trazer a mesma pessoa, mas a gente vai descobrir agora. Khan, pra você, quem foi destaque dessa 8ª semana do BBB, positiva ou negativa, e por quê? Eu vou Yasmin como um ponto positivo, mas de uma forma, vou ter que explicar. Porque muito da história dela, ela teve apenas como coadjuvante de outras histórias, dos seus próprios aliados, Vanessa, Rodriguinho, Bin. Então ela estava sempre fazendo o jogo dos outros participantes. Ela tomou conta do jogo dela. E mesmo que seja para um lado mais vilanesco, como as pessoas acham, eu acredito que é um ponto positivo para ela lembrar, quando sair do Big Brother, ter uma história. Olha, eu consegui ter algumas estratégias e tal. Então, para ela, foi muito importante a saída da Vanessa, porque ela tomou controle da história dela dentro do reality.
Então, independentemente das decisões, das falas, é um ponto positivo para Yasmin, porque ela finalmente apareceu no jogo, e eu acredito que ela teria muito potencial se ela não tivesse tido algumas influências durante o processo do jogo. Então, ela acabou indo muito pela aba dos amigos e não soube aproveitar quando tinha algumas chances, né? Tipo no começo, onde ela tinha um embate com o Michael, e ali ela podia virar a favorita. Dependendo do esquema, ela estava na boca do povo como favorita. Só que uma influência negativa mínima possível muda toda uma trajetória. Então ela foi pelas influências do Rodrigo, do Bin e da Vanessa e acabou desaparecendo, ficando só aquela pessoa por trás. E agora ela está aparecendo de uma forma natural, mesmo que possa discutir a forma, mas é um ponto positivo para mim a Yasmin tá dentro do jogo agora. Pronto, Yasmin veio como um destaque aqui. E Laura, pra você, quem foi destaque da semana? Pra mim, destaque da semana, eu vou escolher a Pitel, porque a Pitel, né, eu já falei muito, ela fica muito escondida, ela fica só fazendo os comentários, mas dessa vez ela está protagonizando uma coisa sem nem saber aqui fora, que é o adultério do Lucas Burro. E eu acho que isso está tendo um destaque bem interessante pra gente assistindo. E ela também teve bons momentos na coisa do Sincerão e tal. Ela teve bons comentários, então acho que a Pitel acabou virando, sem querer, um destaque da semana. Ah, meu destaque da semana, eu vou acabar trazendo o Davi mesmo, porque o Davi consegue entrar em destaque da semana por questões positivas e questões negativas, depende da compreensão de cada um. Positivo porque ele conseguiu mais uma vez se tornar completamente o foco do Big Brother. Negativa por causa de algumas atitudes dele, né, porque ele também tem que saber dosar essa dose de protagonismo dele. E podem culpar o cast, podem culpar outras coisas, mas eu acho que o Davi tá fazendo, na medida do possível, dá pra dizer que ele pelo menos tá fazendo o jogo dele, porque, né, tá nas regras, como a gente gosta de frisar. Então, se tá nas regras, tá valendo, embora seja um pouco cansativo. Mas ele conseguiu porque foi uma semana que veio de uma pessoa sendo expulsa, né, por causa dele, né, foi a denúncia dele, assim, denúncia entre aspas, da agressão que ele recebeu da Vanessa. Ele foi expulso, ele conseguiu protagonizar um barraco ao lado da Lady Ellen, ali com a Vanessa generalizada. Eu nunca vi um inútil, que é um xingamento tão banal, né, assim, nada reverberar tanto essa semana como reverberou. Então ele é um destaque porque, querendo ou não, ele continua sendo o protagonista do Big Brother e os outros tem a chance de cada um criar sua história e protagonizar do seu jeito, né, como a Laura trouxe a Pitel protagonizando uma coisa que ela nem sabe que tá protagonizando, né, mas é isso, caiu no colo dela, É foi esse plot que caiu, é o protagonismo né. passivo da Pitel. É um pouco passivo, que ela nem sabe sobre isso. Mas estão aí os nossos destaques da semana, que vão vir na fotinho a Yasmin, a Pitel e o Davi. Mas antes de encerrar oficialmente o podcast, quero perguntar pro Cam. Cam, e aí, o que você tá achando das energias para esse comecinho aí de nona semana do Big Brother? As energias continuam caóticas, as aparências enganam, tem muita gente que parece estar feliz, mas é muito mais para maquiar. As energias são bem negativas ainda. Acredito eu que as festas são bem perigosas, muito pelo álcool. O álcool ele acaba prejudicando a sua energia espiritual. O álcool pode ser muito terrível e perigoso para todos os participantes, não só para aqueles que a gente já sabe, mas para todos os participantes, porque é uma forma de você se prejudicar no jogo e é invisível aos seus olhos, porque você não pensa quando você bebe. Você vai bebendo e depois você não sabe o que está fazendo mais. Então é uma situação perigosíssima. Então as energias estão muito negativas para esse começo dessa semana, tá? Eu acredito que vão ter as mesmas pautas por muito tempo, porque o Davi não vai deixar, não vai sair do foco, ele vai sempre aparecer, ele vai estar discutindo, ele vai influenciar opiniões, porque é o jogo dele. A Yasmin também não vai baixar a cabeça, porque ela também não vai aceitar. O Bin tá voltando com aquele jogo do começo, aquele jogo, aquele que ele planta um negocinho, né? Ele planta e a pessoa vai na dele. É o que ele tá fazendo com a Yasmin agora. Ele tá incentivando a brigar com o Davi. Então, assim, ele tá voltando às raízes dele, depois de ficar um pouco afastado, só observando o jogo, ele tá voltando a tentar influenciar os seus adversários a ter atritos, enquanto ele fica
afastado só observando. Então, assim, pode ser que o Vin apareça mais durante esse período dessa forma. Sobre o Lucas Pitel, eu, na minha humilde opinião, eu não vejo os sentimentos da Pitel, mesmo que ela possa ficar, certo? Em algum momento, em algum momento de carência, porque são 3 meses e a carência bate forte. E se ela não tem problemas com o Lucas, de alguma forma, ela poderia ficar com ele. Só que o Lucas, ele tem uma situação com a ex dele, né? Com a atual, não sei. E isso, com certeza, prejudica ele, certo? Se ele entrar no paredão, nesse momento, as energias dele são de eliminação, são perigosíssimas caso ele entre no paredão. É muito complicado ele voltar. Sobre a Lady é uma pessoa que vai continuar de uma forma tentando aparecer, mas essa forma ela tá como se fosse a Yasmin com a Vanessa, segundo escalão. Ela tá, digamos que, atacando por tabela. Então, dessa forma, ela também não é um bom jogo, porque ela não vai aparecer. Ela só vai discutir, vai ter alguns momentos, mas não vai ter a jornada dela. A Fernanda, por mais que as pessoas acham que ela só dorme, eu gosto da Fernanda porque é uma pessoa que ela é fria dentro do jogo. Ela sabe se posicionar quando quer. Ela mas é a questão dela natural, porque é o válvula de escape. O Davi tem a válvula de escape de fazer todas as tarefas de casa. A Fernanda tem de ficar deitada na cama para não se estressar e não ter problemas ou desopilar. Então, assim, a Fernanda, para mim, ela tem muito potencial. Só que ela também teve uma influência negativa do Rodrigo. Acabou que trazendo ela para um lado negativo com a Pitel. Então, assim, elas tinham muito potencial, sabe? Ainda dê tempo delas aparecerem de alguma forma, mas espontânea, certo? E o Matheus e as fadas, acredito eu, que vão seguir o jogo do Davi. Eles não são bestas, não são. Eles sabem da influência do Davi, eles sabem que o Davi é uma pessoa como a Laura falou, ele é uma pessoa individual. E o pior é que ele nunca escondeu isso, né? Ele sempre falou, eu sou racional. Eu não ligo pra ninguém. É meu jogo. Eu tenho vocês como aliados, mas é pro meu jogo. Então, ele sempre deixou claro que é uma pessoa totalmente individual. Mas as fadas, para elas, é bom esse contato. Porque se ela for para um paredão, um Alan, Bia, um Matheus, vão voltar pela proximidade do Davi. Então, assim, as fadas são inteligentes. Elas são as mais inteligentes, porque durante todo o jogo, enquanto o pessoal estava batendo no Davi, elas estavam observando os movimentos. E aí ficou fácil, porque o Davi não tinha atrito com as fadas, ele gosta de fadas, e as fadas começaram a abrir caminho para ele se aproximar. Então foi uma estratégia muito inteligente desse grupo. Então estão aí os comentários do Khan e quero agradecer a todo mundo que nos ouviu e lembrar, gente, que a gente fala que ele falou que as energias estão baixas, então assim, a gente grava antes da festa do Big Brother, são 10h30 da noite, a gente tá terminando o podcast, então qualquer coisa que acontecer na festa, a gente não comentou após a festa, comentou antes, a gente faz logo esse disclaimer, porque o Big Brother adora polemizar em festas que a gente elogia numa terça, numa quarta, numa quinta, tá o caos, o participante causou o caos na casa, mas é isso, muito obrigado a quem nos ouviu daqui. Muito obrigado, viu, Cam, pela sua participação. Foi muito legal ouvir suas versões e suas opiniões dos participantes sobre energias e tal, viu? É um prazer, mas assim, eu peço desculpas qualquer coisa, porque foi minha primeira aparição dessa forma de conversar. Talvez eu prolonguei algumas falas desnecessárias ou falei demais, mas é porque eu tô aprendendo, tá? Eu vou começar a voltar a ter meus space no meu perfil. Eu preciso voltar a ter esse com o público dessa forma de conversa, não só escrevendo, mas conversando. Eu vou falar um negócio. Toda vez que você sai do Big Brother, as energias mudam. Como assim, cara? Quando você tá no programa, você tem uma energia. É tipo o Matheus com a Denisiane. Eles têm uma energia. Só que quando a Denisiane saiu, a energia dela é completamente diferente. Ela não é mais aquela de jogo. Ela volta para a realidade. Então, aquela previsão de uma semana, 365 dias para ela. Porque volta para a realidade dela. Então, assim, a Vanessa cometeu erros. Mas precisamos entender que é um jogo. E isso mexe com o nosso psicológico. Então, que quando a gente chega, sai do Big Brother, a gente precisa entender isso. E respeitar as pessoas, independentemente das falhas dela. É correto você julgar dentro do programa. Quando sair, você dá assim, não, tudo bem. Passou, não vou mais criticar, não vou mais fazer palavrão no perfil dela. Não tem mais necessidade. A pessoa já vai ter que lidar
todo hater dela que ela passou na jornada. Então, assim, Rodrigo, Vanessa, Michel, todos esses merecem uma pausa. Merecem assim, não, vamos deixar eles descansar. Vamos entender que as pessoas mudam, elas podem mudar, elas podem aprender com seus erros. E aqui fora vamos respeitar todos eles sem jogar hater, sabe? E sim, trazendo eles para nós e dando um apoio a essas mudanças que são necessárias para a vida deles a partir de agora. Tá aí, e tá dito, e esteja dito. Foi muito bom, viu, Can, sua participação. Então é isso, gente. Muito obrigado a quem nos ouviu. Todas as nossas redes sociais, a minha, do Tonho, da Laura, do Can, estão na descrição do podcast. Nos vemos semana que vem falando de Masked Singer e de Big Brother Brasil para ver se a semana foi tão puxada quanto essa. Até lá e tchau! Tchau! Tchau!